Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Para quem achou que essa possível chapa Lula-Alckmin contaria com o aplauso e o amém de todos os progressistas influentes deste país, estão enganados. Um que colocou a boca no trombone e fez um alerta gravíssimo foi Eduardo Moreira. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. A gente está com a meta aí de chegar logo nos 50 mil inscritos, então toda ajuda é muito bem-vinda, compartilhando esse vídeo, comentando, deixando o like, aqueles que gostarem. Então é isso, eu agradeço a todos que já estão aqui com a gente e vamos falar então um pouco do que está acontecendo nesse momento em que muitos já dão como certo essa chapa Lula-Alckmin e de outro lado tem muita gente criticando. E um deles, que fez uma crítica muito bacana, muito importante, foi Eduardo Moreira, que é autor de diversos livros, enfim, é alguém que tem uma atuação muito atuante nesse momento, combatendo o neoliberalismo, e ele escreveu alguns livros falando sobre isso. Isso aqui é muito legal, eu já li, chama Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Tem um outro legal demais, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. E tem um outro aqui, O que os donos do poder não querem que você saiba. E o Eduardo Moreira, então, foi no seu Twitter no dia 19 e postou o seguinte: uma coisa é discutir a eventual, vejam isso, ele não está dizendo que essa chapa é inevitável, a eventual inevitabilidade de ter um vice como Alckmin, que cumpre o papel de uma nova carta aos brasileiros. Outra é querer rasgar todo um discurso de enfrentamento às estruturas de poder que nos destroem desde sempre e defendê-lo cegamente. Teve gente que achou que o Eduardo Moreira estava defendendo que de fato essa chapa é inevitável. Não é isso, ele chegou a comentar lá depois em relação a quem fez esse questionamento. E para quem não está acostumado com essa coisa, o que é carta aos brasileiros? Foi uma carta ou um documento que o Lula fez em 2002, ali quando o mercado estava nervoso com a possibilidade do Lula ser eleito. Ele fez uma carta para acalmar o mercado, que coloca aos brasileiros, né? Mas na verdade é aos banqueiros, em que ali ele se comprometeu a manter tudo como estava, manteve durante os 4 mandatos dos governos petistas. Ele não fez nenhuma reforma estrutural. O próprio Eduardo Moreira depois foi indagado se essa fala dele seria para o Lula. E a resposta é importante, a fala é para rebater a enormidade de comentários que tenho lido de perfis progressistas querendo transformar essa notícia em algo puramente positivo. Entendo a urgência de tirarmos Bolsonaro, continuou ele, mas a hora de discutir o que é incômodo é agora. Depois Inês é morta. Isso aqui é uma expressão para dizer, depois não adianta mais, tarde demais. Então esse tweet do Eduardo, assim como a resposta, importantíssimo. O que eu tenho insistido aqui sempre, a gente não tem que deixar para 2026 debater o que tem que ser debatido, porque agora o foco é só tirar Bolsonaro. Tirar Bolsonaro é uma tarefa importante, agora não tem que, por conta disso, deixar de debater, de discutir o que está feito para punir o mais pobre. Sim, no Brasil, quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. E o PT teve 4 mandatos para mudar isso e não mudou. Carta aos brasileiros. Não cobrou imposto sobre lucros e dividendos, não aumentou o imposto sobre as grandes heranças, não criou imposto sobre as grandes fortunas, que o Lula agora diz até ser contra. Então a gente tem que compreender que isso é importante e parabéns para Eduardo Moreira por provocar isso aqui. Porque não é possível que o Lula vai para uma eleição, que muitos já dão aí como ganha, e se ganhar sem se comprometer a mudar o que de fato está errado no Brasil, a gente pode em 2026 ver de novo a direita surgindo com força total. E aí em 2026, quando muitos forem querer criticar o PT, vão dizer o seguinte: não é hora de criticar o PT nem o Lula, agora a direita está aqui ameaçando, os fascistas estão aí renascendo. Será que não é possível que a gente compreenda a importância desse debate? Eu vi um comentário lá que, olha, importante, essa possível chapa, sem um compromisso claro de mudança, porque pode ser que o Alckmin tenha aceitado ser vice, baseado numa carta aí de compromissos, de fato, para ajudar o povo e não os banqueiros. Mas se não acontecer isso, aí esse comentário diz o seguinte: Lula ilude o pobre, fala em picanha, cerveja, pão com manteiga, e o Alckmin agrada a elite. Então é surreal que a gente esteja vivendo esse momento. Longe das eleições? Ok, estamos longe. Mas puxa, o Ciro Gomes, por exemplo, está debatendo o que tem que ser debatido. Por que o Lula não faz isso? Não faz autocrítica? Se não faz autocrítica, dá sinais de que fez tudo certo. Se fez tudo certo, pode repetir os mesmos erros. Bom, em 2018, o próprio Lula
disse, né, que Alckmin é Temer, Temer é Alckmin. Então será que ele vai entrar nas eleições de fato para repetir os erros do passado, sem propor reformas estruturais, sem atacar os interesses da elite? Ele fala agora em duas coisas que eu julgo importantes: revogar o teto de gastos e mudar a política de preço da Petrobras. Demorou para falar isso, hein, Lula? Mas falou, então eu reconheço aqui medidas importantes. Mas será que nessa nova carta aos brasileiros nós teremos essas mudanças que o Lula passou a defender há pouco tempo? Ou será que aí ele vai concordar com o que o Alckmin defendia até pouco tempo? Porque o PSDB foi quem ali ajudou a aprovar, enfim, o teto de gastos. O PSDB concorda com essa política de preço da Petrobras. O Alckmin acabou de sair, ok, não sei como que ele tá, o Alckmin fala pouco, então não estou aqui simplesmente criando uma interdição automática e antecipada ao nome de Alckmin. Não é isso, mas é em torno de que projeto, em torno de que ideia. E sabe o que é pior nisso tudo? Que é o que mais ou menos o que o Eduardo Moreira falou no seu segundo tweet, e também parte do primeiro, que é a rendição de parte da esquerda e de movimentos sociais ao neoliberalismo que veste vermelho. E aí a rendição se traduz em algumas frases. Ah não, se não fizer assim, não governa. Ou seja, rendidos. Ah não, se não fizer assim, não ganha. Rendidos. E tem a clássica, agora que eles estão surgindo como que é assim: ai, o Lula não erra. Quem é Eduardo Moreira na fila do pão para criticar o Lula? Isso aqui é o dogma da infalibilidade lulista. É o São Lula, é o semideus, ou na opinião de alguns, Deus mesmo, porque se não erra, logo deve ser Deus. E só para refrescar a memória desses, nesse dogma da infalibilidade lulista, vamos lembrar: Dilma presidenta, acerto do Lula? Michel Temer vice, foi o Lula que escolheu, foi um acerto dele? Gedel Vieira Lima, Caixa Econômica e Ministério da Integração Nacional, Palocci na Fazenda, Sérgio Machado na Transpetro, sem falar Sérgio Cabral, Crivella, Maluf, Eunice Oliveira, Sarney. Enfim, Sarney o Lula apoiou contra Flávio Dino, lá no Maranhão em 2010, né? A Rosiana Sarney, em 2014 o Edson Lobão Filho. E por aí vai. Até o Requião, que critica sim modelo econômico, critica muita coisa, mas não gosta de criticar muito Lula, foi no seu Twitter e disse o seguinte: perguntar não ofende. Além do vice, já vão definir o Marcos Lisboa para o Ministério da Fazenda e designar notórios legosleios, eu não sei nem o que é isso, procurei aqui, não achei, para importantes cargos jurídicos? Por favor, me informem, quero saber. Marcos Lisboa é um liberal padrão Joaquim Levy, que ajudou a desastrar o país no segundo governo Dilma. Que inclusive o Marcos Lisboa fez parte do governo Lula e era cogitado para fazer parte no eventual governo Haddad caso o petista tivesse ganhado as eleições em 2018. E dava para encaixar aqui, Requião, Meirelles do Banco Central, né? Porque aí repete a mesma fórmula, que desastrou o país. E não só Eduardo Moreira e Roberto Requião, não. Outras figuras importantes do campo progressista têm se posicionado contra essa chapa. Por exemplo, Luciana Genro, Juliano Medeiros, o próprio Guilherme Boulos e outros. E eu espero que outras vozes se levantem, enfim, não em específico contra a chapa, porque, repito, é em torno de qual projeto? É só poder pelo poder? É só para ganhar a eleição? Que tem a sua importância? É claro que tem. Por exemplo, o Ciro Gomes conversou diversas vezes com gente da direita, conversou com Mandetta, conversou com João Dória, debateu com o Luciano Huck, debateu aí com o Alessandro Vieira, que é do Cidadania, mas tem mantido a coerência. Né? Onde ele vai, defende a necessidade de taxar as grandes fortunas, por exemplo. Eu lembro de uma live muito importante, que eu até analisei aqui no canal, do Ciro no parlatório, diante ali de parte da elite, inclusive financeira. E o Ciro defendeu o que ele tem defendido quando ele faz uma palestra no Ceará, ou quando ele faz uma entrevista junto de outros progressistas. É a coerência do discurso. Se estes, a partir daquilo que o Ciro fala, quiserem apoiá-lo, ok. A grande questão é, se o Eduardo Moreira fez essa crítica aqui, falando que essa possível chapa é uma nova carta aos brasileiros, e outros estão dizendo isso, vale a pena quem se diz progressista ficar atento. Porque se o Lula ganha rendido, como tudo indica, como Eduardo Moreira tem denunciado então aqui nesse seu tweet, pode ser que no eventual governo Lula, nos próximos 4 anos, nós continuaremos tendo que se contentar com política social compensatória em que você aumenta o Auxílio Brasil, muda de nome para dar uma acalmada nos mais pobres, não faz reformas, continua destruindo a indústria nacional e, ao mesmo tempo, você continua transferindo de quem trabalha e produz para quem vive da especulação. O Brasil não aguenta mais isso. Então, ou a gente põe o dedo na ferida
doa quem doer, ou de fato esse Brasil vai ficar muito complicado a partir de um governo rendido à elite financeira. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui, repito, quem puder se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar, vamos trazer mais gente para o Politizando aqui, a gente luta por um Brasil melhor e por um projeto que de fato resolva os problemas e não simplesmente dê uma maquiada, dê uma invernizada aí com um verniz progressista, não, a gente tem que pôr o dedo na ferida. Valeu e até o próximo vídeo.